Bom dia, gente. Vamos agora apresentar o nosso trabalho, né, de redação, onde a nossa proposta é os desafios no sistema carcerário e sua influência na segurança pública. E os componentes são Kaique, no caso, Matheus, Kaique, Dani, Joel, Gisele e Marcelo. E vamos iniciar com Gisele lendo toda a nossa redação. Espero que aprovem o nosso trabalho, que deu muito trabalho, e é isso. Segue o vídeo. Irmandade é um seriado brasileiro que retrata os desafios enfrentados pelo sistema carcerário de reabilitar um indivíduo para sua reintegração no convívio social. Não distante da fixação, nos dias atuais, a sociedade brasileira enfrenta não apenas a falta de reestruturação do preso, mas também seu aperfeiçoamento no crime organizado pós-entrada no presídio, consequentemente gerando mais insegurança no ambiente social. Em vista disso, é notória a necessidade de reformulação do sistema carcerário vigente, por conseguinte, para a execução do plano de reabilitação proposto na Carta Magna. Com isso, refletindo na taxa de criminalidade nos dias vigentes. A sociedade moderna é volátil e inconstante por ser palco de inúmeras mudanças ocorridas todo dia. Assim sendo, o medo toma conta de todos, sempre com a incerteza do que virá amanhã, relatou Zygmunt Bauman, sociólogo polonês. Por isso, o ex-presidiário recém-incluído na sociedade é marginalizado pela grande maioria, tendo inúmeras dificuldades para reintegrar-se ao meio. O efeito disso é regredir ao processo de reintegração que o preso fez na penitenciária e voltar a cometer crimes por não conseguir um emprego e estabilizar-se economicamente. Outrora, John Locke afirma que o homem nasce como uma folha de papel em branco, tendo o preenchimento dela ao longo do tempo. Dessa forma, surge um estereotipo a respeito dos ex-presidiários e a divergência da sociedade líquida e mutável exposta por Bauman. Assim, a OMS afirma que a taxa de violência e crimes no Brasil são considerados acima da média mundial, tendo uma cerne em toda a sua estrutura. Ademais, com todos os imbróglios, a realidade torna-se cada vez mais cruel, apresentando padrões vistos no documentário de MV Bill. Destarte, é notório que existe uma certa dificuldade de ex-presidiários conseguir emprego, devido ao preconceito por parte do corpo social. Por isso, para que haja a intensificação da ressocialização, é recomendado que o Ministério da Cidadania aumente a demanda de cursos técnicos e palestras para que essas pessoas tenham a oportunidade de trabalhar e possam exercer o papel de cidadão. Dessa forma, diminuirá a taxa de crimes no Brasil e esses poderão viver uma vida digna perante a lei e também a sociedade. A introdução é a abertura de um texto, ou seja, é a parte antecessora do desenvolvimento e da conclusão. Nela apresenta-se o tema principal e os pontos que são discutidos ao longo do texto. Ela é a base e toda a estrutura inicial do texto. A partir dali será proposta a tese que será decorrida no desenvolvimento. A introdução é dividida em 3 períodos, sendo eles assunto, tema e tese. Assunto, primeiramente, ele é de forma mais generalizada, ou seja, ele abrange um tema de uma forma mais ampla. O tema, ele é mais específico, ele aborda uma parte do assunto. E a tese é a forma como que você vai trabalhar o seu desenvolvimento, é a sua linha que você vai seguir no desenvolvimento e vai fechar na conclusão. A tese é nada mais, nada menos que a sua ideia sobre o tema. Dissertativo, argumentativo. É nela que é exposto o pensamento crítico do autor e que você vai ter que defender no seu desenvolvimento. Bom, na redação temos também que saber diferenciar o assunto, o tema e a tese. O assunto é, no modo geral, algo superficial, não muito detalhado. O tema já é algo mais específico e a tese é a sua opinião, o que você vai defender durante o seu texto. Bem, nesse texto identificamos o assunto em Irmandade, é um seriado brasileiro que retrata os desafios enfrentados pelo sistema carcerário de reabilitar o indivíduo para sua reintegração no convívio social.
Temos também o tema, que é não distante da ficção. Nos dias atuais, a sociedade brasileira enfrenta não apenas a falta de reestruturação do preso, mas também seu aperfeiçoamento no crime organizado após a entrada no presídio, consequentemente gerando mais insegurança no ambiente social. E por fim, a tese, em visto disso, é notório a necessidade de reformulação do sistema carcerário vigente, por conseguinte, para a execução do plano de reabilitação proposto na Carta Magna, com isso refletindo a taxa de criminalidade nos dias vigentes. Temos também aqui um argumento que usamos que é a Irmandade, que é um seriado brasileiro, e que é um argumento de autoridade. Bom, e também os conectivos, não distante, não apenas, mas também, consequentemente, que é um advérbio, em visto disso, por conseguinte, é notório, e com isso. E por seguida iremos continuar com nosso trabalho, nossa apresentação sobre nossa redação. O objetivo do desenvolvimento, especificamente o D1, é retomar os elementos inseridos na introdução e aprofundar cada um deles, exemplificando e argumentando com fatos, citações ou dados científicos. Assim sendo, o primeiro período do D1 apresenta o porquê do imbróglio social, caracterizando a sociedade como volátil e inconstante. Após, no segundo período, é retomado o tema da redação e é argumentado com uma citação de Zygmunt Bauman, e são exemplificadas as dificuldades enfrentadas pelo ex-presidiário na sociedade. Assim sendo, no terceiro período, retoma parcialmente as consequências do problema para a sociedade em âmbito social e econômico. Conforme exposto anteriormente sobre o objetivo do desenvolvimento, o desenvolvimento 2, em específico, possui a função de completar o texto com a nova argumentação. O primeiro período da nossa D2 apresenta uma argumentação filosófica que for esmiuçada no segundo período, o qual aponta o estereotipo criado pela sociedade aos ex-detentos. Já o terceiro período é uma apresentação de dados. E o último período, o que fecha o nosso desenvolvimento, aponta os problemas do cotidiano sofrido por esses ex-detentos. Na conclusão, você deve retomar a tese fazendo um breve resumo de argumentos, garantindo também que os parágrafos estejam conectados e caminhem para o sentido comum, apresentando uma solução. Essa solução vai vir acompanhada da proposta de intervenção e o discente deve apresentar uma medida viável, que quem vai aplicar serão os agentes. Os agentes podem ser o governo, ONGs, mídia, indivíduo ou iniciativa privada, família, escola, sociedade ou ministérios. Devemos ter em mente as seguintes perguntas: o que é a proposta? Quem será responsabilizado por ela? Como ela entrará em vigor? E qual será o seu resultado final? Tudo isso para poder ter um bom desempenho na conclusão. Analisando a nossa conclusão, é notório alguns desses fatores que eu expliquei. De start, é notório que existe uma certa dificuldade de ex-presidiários conseguirem emprego, devido ao preconceito por parte do corpo social. Nessa parte, estamos retomando o que foi explicado na introdução, e isso foi uma das dicas que eu citei antes de começar a ler a conclusão. Por isso, para que haja intensificação da ressocialização, é recomendado que o Ministério da Cidadania aumente a demanda de cursos técnicos e palestras para que essas pessoas tenham a oportunidade de trabalhar e possam exercer o papel de cidadão. Aqui já se inicia o processo de intervenção, que vai se concluir no outro parágrafo. Porém, a gente já usa o agente, e o agente que foi utilizado nessa conclusão foi o Ministério da Cidadania. Dessa forma, diminuirá a taxa de crimes no Brasil, e esses poderão viver uma vida digna perante a lei e também a sociedade. Aqui o discente já apresenta a medida viável que é tão importante, juntamente com o agente que foi o Ministério da Cidadania. E assim se forma a proposta de intervenção, concluída no nosso último parágrafo.